Olá, tudo bom? Meu nome é Vinícius Siqueira, do Colunas Tortas, e hoje o objetivo é falar sobre o capítulo Comunidade do livro Modernidade Líquida do Zygmunt Bauman, tudo bem? Vou falar sobre esse capítulo, descrever o que ele entende por comunidade, descrever a oposição em que ele coloca entre comunitaristas e liberais, e assim chegar num senso de comunidade líquida que ele vai justamente denunciar. Aproveita e se inscreve no canal, deixa o seu like, tudo bem? Bora pro vídeo? Bauman inicia o seu capítulo dedicado à comunidade colocando em cantos opostos liberais e comunitaristas. Enquanto os primeiros concebiam o homem como indivíduo autocentrado e solto no mundo, responsável por suas decisões e fadado a escolher, os segundos reconheciam no homem o seu passado, a linguagem que lhe foi imposta, a cultura que lhe foi jogada e as tradições que lhe foram imputadas. No entanto, o embate entre os dois grupos se retirou da esfera da natureza humana e foi transportado para a política, já que não se trata mais de saber se o indivíduo é ontologicamente livre de qualquer coletividade, de qualquer opinião herdada, mas sim de entender se a ligação com a coletividade, com o passado e com a tradição é boa ou ruim, se essa ligação deve permanecer. Então perceba, a discussão contemporânea ela não é se o indivíduo é ontologicamente livre da coletividade. Isso já não é uma discussão, né? O grande ponto aqui é entender como funciona isso e se é legal ou não. Se deve ser transformado ou não. O início dessa reflexão leva em conta a comunidade da modernidade líquida como algo postulado, não como uma realidade dada. Ela existe depois das escolhas individuais, não antes das escolhas individuais. Portanto, ela não é algo que dá condição de possibilidade para uma gama de escolhas específicas, mas é um objeto de escolha específico. As inseguranças da modernidade, elas levam e trazem o comunitarismo para o centro do palco. Bauman cita o trabalho de Philip Cohen, que lista o aumento galopante de desemprego e do emprego temporário, e disso a incerteza em relação à velhice, fazem parte da ansiedade no presente que cada indivíduo sente. É o comunitarismo que atravessa os mares bravos da incerteza e leva seguranças aos seus participantes. No mundo de mudanças contínuas, a busca pela filiação segura, eterna, a qualquer instituição parece um absurdo. A comunidade, enquanto tradição não modificável, enquanto carga herdada, já foi desmantelada. É nesse ponto que as identidades aparecem, diz Bauman, lembrando do Hobsbawm, inclusive. A comunidade na modernidade líquida é um disfarce para a busca da identidade. Numa sociedade de consumo, algo a ser sempre procurado e nunca encontrado, sempre testado, mas nunca definitivo. A graça da comunidade, enquanto um grupo que representa uma certa identidade, é a ilusão da impossibilidade de escolha. Quem escolhe uma comunidade para se adequar a uma identidade específica não se dá conta de que está fazendo uma escolha, no sentido da escolha de consumo, mas pensa que a comunidade é um caminho determinado de antemão. Por sua vez, os perigos que a comunidade afasta para fora de sua fortaleza são baseados nas incertezas ontológicas dos seus membros. Não há qualquer possibilidade de existência de uma comunidade includente, já que a função da comunidade é propriamente excluir, separar, cortar, segregar. Já os membros, parte importante da comunidade, são associados por um esquema de etnicidade, não necessariamente são etnicamente homogêneos, mas o modelo específico de associação é o mesmo das comunidades étnicas, que naturalizam sua história e colocam na natureza o fator cultural. A ação que a comunidade exige e impulsiona em seus participantes é posta sobre uma base de pertencimento no mundo sem correntes, o ser e o nada. Segundo Bauman, o único caso de sucesso da comunidade na modernidade pesada foi o Estado-nação, sob os discursos nacionalistas, que era colocado em oposição ao patriotismo, né? Que era uma face, por sua vez, que parecia boa. Mas o patriotismo e o nacionalismo são formas de se tentar o laço comunitário que pouco se distinguem no fundo. É claro que as diferenças retóricas são visíveis, enquanto o patriotismo leva a noção do inacabado, a procrastinação moderna que guia os indivíduos à perfectibilidade, o nacionalismo se porta como uma versão calvinista do pertencimento. Ou você tá dentro ou tá fora.
Isso pode ser visto tanto na variação pouco utilizada atualmente da hereditariedade biológica, ou na variação em voga da hereditariedade cultural. A semelhança que liga os membros das novas comunidades não é só segregadora dentro do espaço social, como também no espaço físico, pois ela invoca a construção de muros e o emprego de segurança privada e equipamentos de proteção para constante vigilância. No caso das elites em seus equipamentos de proteção, nos seus condomínios, as diferenças com os guetos pobres é pouca, como nos seguranças que guardam o acesso lá empregados formalmente, aqui parte da comunidade com um porte legal da arma de fogo dá conta disso. Não é estranho os usos feitos através das instituições para homogeneizar a sociedade a partir de valores vindo de grupos com mais poder. As comunidades de semelhança visam tornar aquilo que está fora de si semelhante a si próprio, ou seja, acabar com o perigo externo, principalmente tornando o que está fora um tipo parecido, quase igual ao que está dentro. Projetar o amor de si no outro. A pureza buscada pela comunidade é em partes expressa na tentativa de evitar as confrontações do eu com o outro, com o diferente, com o estranho. O Bauman assume que o progresso tinha como base o fim do nomadismo e a hegemonia do sedentarismo na configuração da sociedade, ou seja, o princípio do progresso era a ação humana sobre um dado território fixo. Sendo assim, a dominação implicava manter seu próprio território e conquistar outros. A dominação de outros territórios era, por sua vez, a condição de possibilidade do progresso. Já os nômades cortavam o senso sedentário da construção territorial. Atravessavam diferentes locais sem jurar honra a nenhum referencial fixo. No entanto, o espaço atual perde a sua característica pouco a pouco. A máquina de modernização da globalização retira os privilégios do espaço e move para a velocidade, para o movimento. O papel dos estados deixou de ser aquele que impõe regras e passou a ser o de implorar para que o capital pouse por alguns anos em seus territórios. Isso é parte da política de precarização imposta pelo capital num movimento que, entre tantas opções possíveis, uma delas é a substituição de uma ordem de nação por uma ordem supranacional, que leva à perda do monopólio da violência pelo Estado e sua distribuição às comunidades. E nisso entra a figura das comunidades ditas explosivas, que se utilizam de uma violência regular, feita, por exemplo, sobre vítimas de sacrifícios, serve como cerimônia para renovar a ligação entre os membros da comunidade, para atualizar as regras do contrato social. Ele traz consigo uma lembrança coletiva de um ato de criação, afirma Bauman. Por sua vez, essa morte primitiva não é o que faz da comunidade uma comunidade, como um grande massacre, por exemplo, pois a existência dela é pressuposta para a eficiência da morte enquanto ato de criação. Mas esse ato de criação é uma externalização da violência sem nenhuma possibilidade de vingança, perceba. O sacrifício, que é sempre de um outro muito próximo da comunidade, mas sem fazer parte dela, não é um ato de criação da comunidade em si. Ou seja, a comunidade não é criada a partir do inimigo morto do sacrifício, mas sim a forma de externalização da violência constitutiva da comunidade, que não aguenta, não suporta a diferença do que está fora dos seus portões. A reencarnação líquida dessas comunidades não exige mais o território. Podem se mover pelo ar, atingir públicos diferentes em locais diferentes. São agitadas, mas morrem facilmente. Assim como tudo no capitalismo leve. São comunidades que servem a uma certa necessidade específica. Conter a solidão do indivíduo participante por alguns momentos, já que funcionam mais como evento do que como rotina. No fim, não alteram muito do mundo e também dos seus membros, quando esse evento específico acaba. É interessante pensar isso na internet, por exemplo, como no Twitter. O que é o cancelamento, se não uma atitude de violência específica contra um outro? E como que dentro de uma rede social esse tipo de comunidade não é extremamente frágil, líquido. Ao mesmo tempo, entender as comunidades que têm como parte um certo identitarismo que não tem muita ligação com a realidade concreta. Uma certa identidade que viria de uma ancestralidade, que viria de uma hereditariedade cultural, biológica. Isso não tem qualquer relação com a vida cotidiana dos indivíduos que afirmam isso. Qual é o ponto, né? Qual é o ponto? Eu acho que o grande ponto aqui é tentar fazer uma comunidade minimamente agradável por momentos,
para esses sujeitos líquidos que vivem, por sua vez, sem nenhuma segurança. Essa comunidade explosiva, ela desenlaça os indivíduos, em vez de juntá-los e organizá-los. Elas evitam o nascimento de uma comunidade duradoura, na medida em que espalham e desmembram os interesses de seus membros. A sociabilidade é espalhada, não é condensada. Portanto, a possibilidade da emergência de uma formação fixa é minada. A comunidade na pós-modernidade não está fora das regras de existência de todas as outras instituições ditas líquidas pelo Bauman. A comunidade é parte da desordem social, ou da nova ordem, e não uma forma de resolvê-la. É uma tentativa muito vã tentar resolver as relações líquidas a partir de comunidades que são formadas principalmente através de um ato de consumo. Tudo bem? Gostou do vídeo? Fica à vontade para deixar seus comentários. Se inscreva no canal, deixe seu like para que mais pessoas possam ver esse vídeo. Toda segunda-feira, às 19h30, tem Janta Filosófica no Colunas Tortas. Às quintas, 8 horas da noite, há leituras comentadas. Entre no nosso grupo do Telegram e seja membro do canal. Considere se tornar membro se você acha interessante o conteúdo que é aqui exibido. Os membros têm acesso a conteúdos que são exclusivos, só para membros. Hoje já há uma série sobre a microfísica do poder do Michel Foucault, por exemplo. Tudo bem? Muito obrigado e até a próxima.